Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Ai, quem dera se a gente realmente pudesse ser o que quiser, né? Quisesse, né? Pudesse ter o que quisesse, né? Mas nem tudo depende só da nossa vontade. A maioria das coisas não depende da nossa vontade. Depende da vontade do Senhor. A paz do Senhor para todos vocês. Estou morrendo de saudade, né? Hoje a gente está aqui para estudar a nossa lição número 7 da escola dominical. A igreja é um lugar onde Deus concede dons. O que será que são os dons? Hoje nós vamos aprender isso, né? Vamos começar fazendo a nossa oração nessa manhã, né? Feche os seus olhinhos e ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos dê, Senhor, um dia de paz. Abre o nosso entendimento para aprendermos a sua palavra e que ela possa ficar escondida e guardada no nosso coração, para que nós não pequemos contra ti, mas para que nós possamos ser agradáveis a ti. Se conosco em nome de Jesus, amém. Então, meus amores, hoje nós da turma dos juniores vamos estudar a lição número 7, a igreja, um lugar onde Deus concede dons. O que são dons? O que são talentos? Será que quando eu canto, é o dom que eu tenho? E você, que às vezes não canta, você não tem dom? A gente que não prega, não sei pregar. A gente não tem dom, só tem dom quem prega? Só tem dom quem ora e Deus cura? E aí, o que são dons? Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Presente, é a melhor definição para dons. Presente. Quem gosta de ganhar presente? Eu gosto. Por que às vezes no nosso aniversário a gente ganha um presentinho? Às vezes um presentão. Por quê? Porque às vezes os nossos pais, eles não podem nos dar um presentão. Ou às vezes eles podem e não querem. Então vai depender da vontade e da possibilidade dos nossos pais, dos nossos parentes, de nos presentear com presentes maiores ou menores. Mas eu quero te falar o seguinte, que nós temos um Pai no céu que é maravilhoso, tremendo, dono de tudo que há, porque foi Ele quem criou todas as coisas. E Ele tem para nós presentes maravilhosos para nos dar. E Ele nos dá esses presentes maravilhosos porque Ele quer, segundo Ele quer. Nós não podemos fazer nada que obrigue Deus a nos dar as coisas, nos dar os talentos, os dons. Não podemos. Mas nós devemos fazer tudo o que agrada a Deus para andar em retidão, em santidade, de maneira que Ele se agrade. E se Ele quiser, Ele nos abençoa com os dons e talentos que Ele assim pensar. Mas para que Ele daria os dons e talentos? Vamos pegar na nossa Bíblia 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 11. 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Marca essa palavra, útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Bem, a gente viu aí no verso 5 que há diversidade de ministérios e no verso 4 a diversidade de dons. Então a gente vai trabalhar nessa linha de separar os dons que são espirituais, dádivas espirituais, presentes espirituais, habilidades espirituais, dos dons ministeriais, que são aquelas capacidades, né, para exercer ministério. Ministério significa serviço e não ser servido, como a gente vê na esfera política do nosso país. E isso às vezes vem nos confundir. Então a gente precisa ter essa mente. Ministério é serviço. Estar a serviço de quem? Do Senhor. Como? Servindo a sua igreja, a sua amada. Amém? Então vamos lá. A Bíblia falou de dons, de ministérios, dons espirituais. Ministério não. Dons. A gente vai tratar das coisas espirituais. E falou de ministérios de serviço. Ô tia, mas e quem canta? Que dom é esse? Ah, tia, e quem limpa a igreja não tem dom nenhum? Só limpa a igreja não tem dom nenhum? E quem às vezes só cuida das crianças na escola dominical não tem dom nenhum? Claro que tem, né? São talentos e que o Senhor usa, que o Senhor também capacita. E esses talentos, a gente precisa, vamos pensar o seguinte, em dons espirituais e talentos que são aquelas aptidões, aquela vocação, aquela inclinação para fazer algumas coisas. Essa vocação dos talentos, por exemplo, cantar, né? Limpar. Tem pessoas que têm assim, um jeito tão carinhoso de acolher as pessoas na igreja. Tem pessoas que têm um jeito tão prestativo de ver alguém precisando de alguma coisa e vai lá, socorre, ajuda. Ah, fulano de tal sofreu um problema, então vamos arrecadar remédio, vamos arrecadar roupa. A cidade de Conha sofreu aquela enchente. Muita gente se mobilizou, vão arrumar remédio, vão arrumar água, vão arrumar roupa de cama, tudo mais. Isso é um talento, é um dom, é um talento de socorrer. Tá? Ele não vai estar incluído dentro dessa divisão teológica de dons espirituais, mas é um talento. Algumas pessoas têm um talento de ser professor, tem talento de ser advogado, né? Tem uma inclinação natural, né? Às vezes essa inclinação é natural, mas às vezes essa inclinação também vem com os estudos, paga um preço de estudar, se dedicar, se aperfeiçoa e desenvolve aquela habilidade. Então, as habilidades que a gente tem naturais ou desenvolvidas pelo estudo, a gente vai chamar de talentos. E dons espirituais, a gente vai chamar esses presentes sobrenaturais que Deus dá. E a Bíblia falou pra gente aqui, ó, de 9. Lembra? Vamos pegar lá, ó. Palavra de sabedoria. O que é isso? Palavra de sabedoria é aquele dom que Deus que dá. Que a pessoa tem uma sabedoria que ela é sobrenatural. Ela vem de Deus. Fala coisas espirituais, né? Ela dá conselhos sábios, geralmente dentro da palavra de Deus. É um dom, é um presente, é uma dádiva que Deus dá. Outras têm a palavra de conhecimento ou da ciência. O que é isso, tia? Essa é uma capacidade assim tão grande que Deus dá que a pessoa tem um conhecimento extraordinário. Aí dentro de alguma situação ele entende, dentro de outra entende. Por quê? É uma capacidade, uma habilidade que Deus dá para aquela pessoa ter conhecimento. Ciência é saber, e não de sabedoria, de ter aquele equilíbrio, aquela palavra exata, aquela palavra sensata, aquele conselho sábio, tá? Temos ainda o dom da fé. Não é só aquela fé, eu acredito em Deus, tá bom, eu acredito. Não, é uma fé sobrenatural. É uma fé que não vem de nós, que vem do alto lá do céu, né? Existem umas situações complicadas, uma situação difícil, é uma fé que a gente não consegue nem explicar. Tanto que fé é inexplicável, é crer naquilo que não se explica, tá? Nas coisas que não se veem. É um firme fundamento, é algo que está ali afirmado e não se abala, ok? Outro dom que fala nessa
esse elenco aí que Paulo diz aos Coríntios são os dons de curar. Dons de curar, professor? Por que não quer dons? Não bota só dom? Porque são várias as formas de curar. São várias as razões das doenças, são várias as doenças, são várias as áreas que as doenças atingem uma pessoa, no seu físico, no seu psicológico, certo? São várias. Tem doenças que são de origem espirituais, tem doenças, ou seja, tem doenças que são causadas por ação do demônio, tem doenças que são causadas por ação do pecado, tem doenças que são causadas por causas naturais. São várias as causas. Então, mas o Senhor pode curar todas elas, certo? Então a gente tem esse dom de curar por conta das múltiplas formas de doenças e causas das doenças, ok? Dom de operação de maravilhas. Que isso, professor? Realização de milagres. Milagres são coisas que só Deus pode fazer. E esses milagres, eles podem ser das questões naturais, do meio ambiente. Às vezes tem uma chuva tão forte e a gente fala, Senhor, tem misericórdia, cessa essa chuva, Senhor, cessa essa tempestade. Só o Senhor pode. Milagres é aquilo que o homem não pode fazer, mas Deus pode. Tem situações que a gente se encontra que são tão difíceis que para os olhos humanos aquilo não tem solução. E aí alguém ora, a gente ora e Deus opera maravilhas através daquela oração. Deus vai desenrolando a situação e daqui a pouco fala, gente, não tinha como. Mas Deus operou milagres, operou maravilhas através da fé. Tudo isso está muito ligado à fé, e a fé vem de Deus, né? Então, operação de maravilhas é a mesma coisa que realização de milagres, ok? Ó, Paulo pegou a serpente mordeu ele não morreu, certo? A sombra de Pedro curou. O profeta fez um machado levantar de dentro da água. O pastor pregou essa semana, porque aquele rapaz que deixou o machado cair ia ter que trabalhar, ia ter que pagar aquele machado, e era muito caro naquela época. Deus se importa conosco. Deus se importa com você, Júnior. Deus se importa comigo. Deus se importa com cada um. Por ele se importar conosco, é que ele presenteou a sua igreja com presentes maravilhosos para a glória do nome dele. E porque ele sabia que se a gente ficasse aqui sem contar com a graça dele, com o favor dele, a gente não aguentaria. Tem mais um dom, o dom de profecia. O dom de profecia é um dom que a pessoa tem de falar algo do coração de Deus para alguém. Profecia não é previsão de futuro, isso é bruxaria, feitiçaria, sai fora disso. Querer adivinhar futuro, querer ir na casa da mulher que ora para ela me dar um recado de Deus para saber se eu vou casar com fulano ou se eu não vou, isso é feitiçaria, sai fora. A adivinhação, feitiçaria, o espírito de motivação, a motivação disso não é edificação do corpo de Deus, que é a igreja. Tá? Então, profecia é falar algo da parte de Deus, para a glória de Deus, para a edificação, para exortar. Olha, não ande por esses caminhos, isso é desagradável ao Senhor. Para exortar, ó, presta atenção, para que seja edificada a igreja do Senhor, tá? Antigamente tinha os profetas que falavam para o seu povo as mensagens de Deus. Hoje, depois que Jesus nasceu, depois de um tempo, né, Moisés reuniu lá, começou a escrever, depois os profetas também. Mas depois que Jesus nasceu, passou um tempo, se reuniu todas as escrituras sagradas, tudo que foi escrito referente ao que Deus determinava, para ser a boca de Deus aqui na terra. Mas Deus continua usando pessoas para falar coisas específicas, no caso, conforme o querer dele. Mas não é mais a profecia revelatória. Tudo que Deus tinha que revelar para a humanidade está aqui.
tá? Por isso que é muito preocupante a gente ver novas revelações. Fique ligado, a revelação está na palavra do Senhor, tá? O dom do discernimento. O que é discernir? Discernir é você analisar alguma coisa e chegar a uma conclusão. O dom do discernimento é discernimento de espíritos. É você ter a capacidade, Deus dar aquela capacidade, aquela habilidade, da gente analisar se aquela palavra, se aquilo que alguém está falando é da parte de Deus, é da natureza divina, é da natureza humana, está falando por si próprio, ou é da natureza diabólica mesmo. Porque às vezes o diabo dá uma futucada lá e a pessoa fala coisas que não proveria dele. Aconteceu isso com Pedro. Quando Pedro uma vez falou assim, Jesus, eu não vou te abandonar, não, você não vai para lá, não sei o quê, não faz isso não. Aí Jesus falou assim, sai para lá, Satanás. Sai para lá, sai de reta, Satanás. Por quê? Porque Jesus discerniu que quem estava influenciando Pedro a falar aquilo ali não era Deus, não era de Pedro, mas sim era procedência maligna. E essa capacidade, lembrando, dons são capacidades, habilidades que Deus dá para os dons espirituais, né? Diretamente com propósito. E que propósito é esse? Daqui a pouco a gente vai terminar e vai revisar esse propósito, que é a edificação da igreja, tá? Tem propósito. Não é para glorificação do homem, da mulher, para aquele servo do Senhor aparecer, muito pelo contrário, é serviço, é para estar a serviço de Deus, é para a glória do nome do Senhor. Então a gente vê que discernimento de espíritos é a capacidade que Deus dá a alguém de diferenciar a origem, de distinguir, de identificar a origem daquele tipo de fala. Se ela é de origem humana, se ela é de origem diabólica ou se ela é de origem divina, se é Deus mesmo que está falando. O dom de variedade de línguas, falar línguas estranhas, estranhas entre aspas, porque quando aconteceu essa manifestação lá na festa de Pentecostes, as pessoas que falavam, elas louvavam a Deus em línguas diferentes das suas, mas eram línguas humanas. Eram línguas humanas. Tanto que alguns falavam assim, eles não sabem falar a nossa língua, mas a gente está entendendo o que eles falam. Então, essa variedade de línguas é isso. Deus dá uma capacidade a alguém de falar no idioma que se alguém não estudou, não conhece, e alguém vai ser edificado com aquela mensagem. Na igreja contemporânea, hoje em dia, e na época dos apóstolos, Paulo falou assim, se alguém falar em língua, é necessário que alguém dentro do espaço interprete. Aí entra o outro dom de interpretar aquela língua que eu também não conheço, não estudei, tá? Isso é sobrenatural, não é natural. É falar em línguas diferentes da minha, que eu não estudei, interpretar línguas diferentes da minha, que eu não estudei. Quando Paulo fala lá em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, essas línguas estranhas aqui, línguas estranhas não, esse dom de línguas não tem nada a ver com isso. Língua dos anjos, Deus é Deus de confusão? Não. Deus vai... Esse dom é para edificar a igreja. Se é para edificar a igreja, por que então qual seria a necessidade de Deus presentear alguém só para aquela pessoa falar com Deus e acabou? E ela não entender nem o que ela falou. Que edificação traria para ela? A gente precisa ficar ligado nessas coisas que são fabricadas hoje em dia para gerar emoções. Nós precisamos de estar com a nossa razão diante do Senhor. Servir ao Senhor com a nossa razão. Porque se a gente for servir só pela emoção, a gente vai ficar emocionado em algum momento dentro da igreja e fora daquele culto, a gente vai voltar ao nosso estado de pecado. Então a gente precisa ter razão. Senhor, eu não vou andar erradamente. Eu não vou fazer isso por quê? Porque isso vai agradar ou vai desagradar. Não vou fazer porque vai desagradar o meu Senhor. Isso é usar a razão. Então, esses dons que estão aqui são esses dons de falar em línguas diferentes da minha que eu não estudei,
para a edificação da igreja, para a glorificação do nome de Deus, principalmente para a glorificação do nome de Deus, tá? E se alguém fala em língua dentro de um culto, 2 ou mais, cada um no seu tempo, Paulo exorta isso, e tem que haver a interpretação. É tão bom ouvir Deus falar assim, né? Às vezes Deus toma alguém, fala um mistério, aquela língua eu não conheço, alguém falou, mas teve a interpretação. Aí com a interpretação, o que acontece? A igreja é edificada, o nome de Deus é glorificado, tá? Bom, gente, a gente viu os dons espirituais, mas existem os dons ministeriais, que são aqueles dons de apostolado, na época dos apóstolos. Esses de hoje em dia eu não vou comentar, eu classifico como pastores, não como apóstolos. Apóstolo para mim cessou em Paulo, pelo que eu tenho estudado, cessou em Paulo, mas não vou entrar nesse assunto. Pastores, professores, que são os mestres, são os dons de ministério, os dons de serviço, os que limpam a igreja, os que cuidam das crianças na escola dominical, aquele pessoal do som, o pessoal do ministério de louvor. Eu penso que esse ministério de louvor se encaixa dentro dos mestres, por quê? Estão ensinando o povo a adorar a Deus, né? Estão servindo a Deus, se dedicando. E aí você pode pensar o seguinte: poxa, mas eu não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum. Claro que tem, Juvenal. Claro que tem, Juvenal. Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor de alguma forma. Você é muito importante. Você tem o seu valor. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta conosco para fazer a obra dele. Tia, mas você não falou que Deus dá quando ele quer? Sim, Deus dá quando ele quer. Mas veja bem, Deus é um pai bom. Cabe a nós fazermos tudo na nossa vida para agradar ao Senhor. Pedir. Vocês lembram quando aquele homem estava lá perto do tanque de Betesda, querendo entrar na água para ser curado, mas ele era paralítico? Ele não podia andar, não conseguia chegar primeiro na água, só era curado quem chegasse primeiro. Jesus chega perto dele e fala assim: o que você quer? Jesus sabia? Claro que Jesus sabia. Jesus sabe, Deus sabe, mas ele quer que nós o busquemos, ele quer que nós o procuremos, que nós vivamos uma vida que o agrade e também que nós possamos pedi-lo. Senhor, me dá os seus dons. Você tem buscado dons espirituais? Bonito e bonita? Ah, me peguei. Nós precisamos pedir. Sabe por quê? Porque vai lá na carta de Pedro. Vamos pegar lá na carta de Pedro? Haha, vou te pegar agora. Cadê, tia? 1 Pedro 4, 10, 11. Corre lá. 1 Pedro, primeira carta de Pedro 4, do verso 10 e verso 11. Fala assim, ó. Cada um administre aos outros, sirva aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros é cuidadores, zeladores da graça de Deus, do favor de Deus. Então, como eu recebo esse favor de Deus, eu também retribuo esse favor de Deus ao meu próximo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, não acrescente nada. Se alguém administrar, cuidar das coisas, olha só como administração, cuidado, zelar pelas coisas da casa do Senhor. Faça isso segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo, não é só metade da bolinha. Se eu fizer aqui, ó, eu fiz um círculo? Não, eu só vou fazer um círculo se eu pegar isso aqui, ó, e fechar. Isso aqui só é uma bola se eu fechar. Tudo, não é metade, tudo. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o poder para todo sempre. Amém. E aí, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: qual é o talento que você tem? Qual é o dom que você gostaria de ter espiritual? E qual o talento natural, o dom ministerial que você gostaria de exercer, que Deus te desse para exercer? Nós precisamos pedir ao Senhor. Ele vai dar segundo o querer dele. E segundo ele vir que você é capaz, que eu sou capaz. Segundo a fidelidade do nosso coração. Então, meus amores, quer andamos, quer comamos, quer deitamos, quer estejamos na escola, em qualquer circunstância, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. E o nosso versículo aqui, Memória em Ação, memorizando, diz o seguinte: pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Quando a gente pensa assim, mas eu não sou importante, eu não faço nada, só quero ficar no banco quietinho. A Bíblia diz que cada um de nós somos parte do corpo. A mão é o corpo? Não, mas a mão é importante. O dedo é o corpo? Não, mas o dedo faz parte do corpo e o dedo é importante. O cabelo faz parte do corpo. É estava avançadinha? Tá bom. Faz parte do corpo. Tem uma coisa pequenininha chamada dente, que também faz parte do corpo. É importante. Se faltar um dente, faz falta. Se machucar um dente, dói. Se machucar uma unha, dói. O corpo sente se uma parte sua ficar ferida. Porque todos somos importantes e Deus compara a sua igreja a um corpo. Compara eu e você como uma parte do corpo. Tá? Então, e já pensou se todo o corpo fosse sobrancelha? Ui, que corpo feio! Se todo o corpo fosse nariz, ui, que corpo feio! Como é que ia andar? Como é que ia ter equilíbrio? Cada um de nós é importante, cada um de nós tem uma função e cada um de nós pode sim realizar muitas coisas para a glória do Senhor, para a edificação do corpo do Senhor, que é a igreja. Então, pensa nisso. Mais tarde a gente volta e a gente vai conversar que lá em 1 Coríntios 12, 27 do nosso Memorizando, a palavra diz assim, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. A gente vai conversar sobre isso. Você vai pensar e vai orar nesse período pedindo ao Senhor, Senhor, me fala, Senhor. Se eu não sei a área que eu tenho vocação, que eu tenho uma inclinação natural, Senhor, me ajude a descobrir qual é o meu dom. Me dá o dom que o Senhor acha que eu posso desenvolver na tua casa. Seja útil, tá? Nós precisamos ser útil. Para finalizar, nós vamos cantar uma musiquinha que diz assim, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Então, galerinha, que nós possamos, de todo o nosso coração, pedir ao Senhor que Ele nos dê os seus dons, que Ele nos capacite ser revestido do poder de Deus, é ser revestido dos dons do Senhor, porque esses dons são poder, não para a nossa glorificação, mas para a glorificação do Senhor e em momentos que Ele deseja, tá? Para a glória do nome dEle, para a honra do nome dEle, para que
em todas as coisas ele seja glorificado, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. O nosso estudo não poderia ser nessa manhã uma coisa bem corrida. Já está corrida, mas não poderia ser uma coisa muito superficial. Sabe por quê? Porque eu quero imprimir no coração de vocês o conhecimento da palavra do Senhor. Vai chegar uma hora em que eu e você precisaremos defender a nossa fé. A gente vive dias maus e nós precisamos nos preparar para sermos fiéis ao Senhor em qualquer circunstância, sob qualquer pressão. A volta do Senhor Jesus está próxima. Eu e você precisamos nos preparar e a gente só vai ficar preparado se a gente guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E como que a gente faz isso? Estudando. Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Que Deus vos abençoe e até daqui a pouco. Com a graça do Senhor, eu espero que o meu Skype funcione. Na minha semana não funcionou, mas em nome de Jesus, de alguma forma a gente vai. Fique ligadinho no WhatsApp, que aí, se não funcionar pelo Skype, eu pego outra plataforma. O Zoom, por exemplo, o Meet, não sei. Vamos ver. Beijos. Paz do Senhor. Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra falou ao nosso coração, primeiramente no meu, Senhor, que nós possamos endireitar os nossos caminhos e orarmos, Deus, para que a Tua vontade se cumpra em nós. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Beijo, um queijo, uma folha de alface.